Olha aí, pessoal, esse presidente de vocês tá demais. O homem é uma máquina de falar bobagem, uma coisa impressionante. E agora ele parabenizou, ficou feliz porque a Boeing teve desastre aéreo e deixou de adquirir a Embraer por conta disso, né? Olha que coisa absurda, o Lula comemorando, festejando um terrível desastre, aliás, dois terríveis desastres, né, acontecidos em 2018 e 2019, que ceifaram a vida de mais de 300 pessoas. Uma coisa completamente absurda que parte, obviamente, de um sujeito que não tem a menor empatia pelo ser humano, ele já deixou isso claro em outras oportunidades, mas o grande ponto aqui é que o problema maior não é essa fala do Lula que entra para aquela categoria de deslizes, de gafes e etc., conforme a grande mídia brasileira gosta de falar. Estamos falando aqui também de algo que no discurso completo do Lula representa um problema sério, o intervencionismo, o desenvolvimentismo da economia. Vamos falar a respeito desse tema, vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula falou isso ontem, dia 20, estou gravando este vídeo hoje, dia 21 de maio, foi hoje que eu vi essa história circulando, não sei se já tinha circulado no dia 20 de forma específica, né? Mas o Lula estava falando ali, fazendo uma reunião, anunciando algumas coisas para o pessoal do setor da indústria, do aço, né? Automobilismo e tudo mais, ali no Palácio do Planalto, de forma geral. E, bem, né? Vamos ouvir o próprio Lula falando a esse respeito. O contexto, ele estava falando da questão do setor, de forma geral, que o Brasil tem que investir mais na construção de automóveis, de navios, de aeronaves, e aí ele entrou no tema da Embraer, e vamos ouvir o Lula falar, né? As bobagens do Lula falam por elas próprias, vamos deixar o próprio Molusco então falar, porque, enfim, é a melhor coisa a se fazer para entender o contexto da besteira, da bobagem que ele falou. Esse país vai voltar a crescer e junto com o crescimento desse país, a indústria do aço. Para isso é preciso fazer crescer a indústria automobilística, é preciso fazer crescer a indústria da construção civil, é preciso voltar a crescer a indústria de naval, é preciso voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Olha que absurdo, ainda bem que a Boeing teve o desastre aéreo, né? Que bom que 346 pessoas morreram nos dois acidentes ali, né? Do Boeing 737, lá em 2018 e 2019, né? Que coisa maravilhosa, né? O cara é tão burro, que ele falou Embraer primeiro e depois ele falou Infraero, né? O cara realmente tem um probleminha, né? Tá ficando senil, tá ficando gaga. A gente sabe disso, né? É Embraer que ele está falando de forma geral aí, e, enfim, uma situação completamente bizarra é aquela história, né? Se for para melhorar a questão política dele, que aconteçam acidentes aéreos, né? Se for para salvar aqui uma estatal que o Lula quer manter o controle, que caiam quantos aviões forem necessários. Essa é a mentalidade desse animal, desse presidente da República, realmente uma coisa completamente bizarra, né? Então, esse vídeo completo da reunião não tá mais no canal oficial do governo no YouTube, o vídeo não tá nas redes sociais mais do presidente da República, mas, né, uma vez na internet, meu amigo, a coisa nunca mais se perde, tá circulando por aí de várias formas, a não ser que alguém mande censurar isso no Brasil em algum momento, vai saber, né? Então, mais uma vez estamos falando do Lula fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Um discurso completamente sem qualquer tipo de polimento, e o pessoal reclamava do Bolsonaro antigamente, né? Que o Bolsonaro era grosseiro, falava de uma forma grosseira, imitava pessoas sem ar, né? Nossa, que coisa terrível, vou votar num cara que imitou pessoas tendo falta de ar e etc, né? Pois é, olha aqui o Lula, um cara que comemorou um acidente aéreo, 2 acidentes aéreos, que mataram mais de 300 pessoas, tragédias terríveis de fato. Aí, né? Não é porque salvamos uma estatal,
por conta disso, né? Faça-me o favor. Mas o grande ponto aqui realmente não é tanto esse detalhe do que o Lula falou, a gente conhece. O cara tá gagá, o cara tá senil, tá velho, não sabe o que tá falando. Você viu o vídeo? Ele ficou gaguejando e o cara tá perdido, não sabe o que fala, não consegue, ele tá dilmando completamente isso aí e principalmente, né, ele não sabe medir o impacto das besteiras que ele vai falar. Isso lá é coisa de você falar, né? Ainda bem que teve o acidente lá e a Boeing deixou de querer comprar a Embraer. Pelo amor de Deus, que coisa completamente absurda que o cara vai falar. Mas a gente conhece o Lula, sabe que ele fala bobagens de forma recorrente, de forma constante. Isso aqui não é o problema, é de mau gosto, é uma ofensa às pessoas que morreram, às famílias das pessoas que morreram, das vítimas desses acidentes aí de forma geral. Claro que é, mas o grande problema mesmo é tudo que está embutido nesse discurso do Lula. Esse evento aqui, de fato, é um evento desenvolvimentista com aquela coisa de que temos que adotar políticas para desenvolver o setor automobilístico no Brasil, a construção naval, temos que vender mais aviões porque é isso que vai movimentar a economia do país, é isso que realmente vai fazer o país crescer e etc. Quando não, né? O que o Brasil precisa é de liberdade econômica. Mas o governo Lula não é nem um pouco afeito a isso. O governo quer intervir na economia e vai criar uma série de programas aí soviéticos, né? Planos quinquenais, o grande salto para frente e bobagens do tipo. Tem um exemplo brasileiro que são 50 anos em 5 e tudo mais. Aquela ideia estapafúrdia de que o Estado é promotor do desenvolvimento e pode fazer os setores crescerem com mais agilidade. Não, o que o Estado vai fazer é distorcer a economia, fazer com que investimentos inviáveis sejam feitos e mantidos por um tempo perigoso para que lá na frente a farra acabe, a grana cesse e empresas quebrem aos montes, como aconteceu no passado por conta de governos petistas também, né? Então esse é o grande problema realmente, é por parte do governo Lula e do que ele tem falado de forma geral aí, porque o que foi falado nessa reunião aí é uma situação um pouco perigosa, eu diria, né? O governo batendo no peito aí, falando que foram abertos 106 novos mercados em 15 meses, né? Para os produtos agrícolas do Brasil e vários outros produtos também de forma geral, né? Mas a ideia do governo aqui, que já foi divulgada em outras circunstâncias também, inclusive, é justamente essa do desenvolvimento por meio do crédito subsidiado, por meio do dinheiro entregue para industriais, para fomentar a indústria do Brasil, porque o Brasil precisa de uma indústria para crescer. Se não tiver uma indústria forte, nunca vai ser rico. Nova Zelândia é rica vendendo leite e vendendo couro, né? Mas o Brasil tem que ser rico com indústria, produzindo avião. Imagina só, uma empresa brasileira ser vendida por uma empresa internacional que é conhecida por sua excelência, pelos maravilhosos aviões que faz. Não, o Brasil tem que produzir seus próprios aviões. Enfim, esse discurso desenvolvimentista de aquela coisa voltada para a indústria nacional e tudo mais, é o grande problema do discurso do Lula. A gafe que ele cometeu, a ofensa que ele fez à memória das vítimas, enfim, isso aí vai passar, vai ser esquecido. Amanhã o Lula vai fazer outra coisa do tipo como ele sempre faz. O que nós vamos carregar conosco muito tempo é todo esse intervencionismo do atual governo Lula, que tem repetido os problemas do passado da mesma forma, né, os mesmos problemas, só que numa velocidade muito maior, arruinando o Brasil de vez, condenando o Brasil a um atraso econômico do qual nós dificilmente sairemos, a depender do quão longe o Lula consiga ir nessa história. Nós estamos falando aqui de projetos para a indústria de forma geral, e aí entra a indústria do aço, automobilística, construção civil, naval, Embraer e outros setores aí. Estamos falando de centenas de bilhões de reais, meu amigo. É muito dinheiro para distorcer a economia, eventualmente de uma forma completamente irreversível. Então, para mim, esse aqui é o grande problema que está no cerne do discurso do Lula. Não desse discurso de forma específica, do discurso do Lula desde 2002. Aquele mesmo Lula do passado
É o Lula que quer repetir esses erros agora, fazendo uma série de programas intervencionistas desenvolvimentistas que não vão levar a lugar algum a indústria brasileira, que até hoje não se desenvolveu, mesmo com todo esse incentivo aí do governo, né? Mas vai deixar uma dívida grande para ser paga e vai eventualmente causar uma recessão, porque é sempre isso que acontece. Mas me diga, o que você achou dessa nova declaração do Lula? Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.